Ana é uma jovem mãe que vive em uma pequena cidade do interior do Brasil. Quando descobriu que estava grávida, ela se viu diante de um grande desafio. Não tinha condições financeiras para arcar com o alto custo dos exames e consultas em clínicas particulares. Sem muitas opções, Ana recorreu ao SUS, o Sistema Único de Saúde, que é gratuito para todos os brasileiros. No início, ela estava cheia de dúvidas e receios, já que ouvia muito sobre a demora e a falta de recursos, mas decidiu tentar. Para sua surpresa, logo na primeira consulta no posto de saúde local, recebeu um atendimento humanizado, com médicos e enfermeiros dedicados que acompanharam todo o pré-natal, garantindo exames essenciais e orientações importantes para a saúde dela e do bebê. Ao longo da gravidez, Ana realizou ultrassons, exames de sangue e recebeu orientações nutricionais, tudo pelo SUS. Em um dos exames, os médicos detectaram uma possível complicação que poderia colocar em risco a vida dela e do bebê. Rapidamente, Ana foi encaminhada para um hospital público de referência na capital, distante da sua cidade, onde ela recebeu atendimento especializado. O SUS também organizou o transporte, que foi crucial para que ela conseguisse chegar a tempo. No hospital, a equipe médica planejou o parto com segurança, considerando todos os riscos. A estrutura pública estava preparada para enfrentar emergências, o que fez toda a diferença para Ana, que sentiu na prática a importância do sistema de saúde universal. No dia do parto, o clima era de muita tensão, mas Ana sabia que estava em boas mãos. Graças ao SUS, o parto foi realizado com total segurança e o bebê nasceu saudável. Tudo isso sem nenhum custo para ela, que até então achava que a assistência pública poderia ser falha. Depois do nascimento, o acompanhamento continuou pelo SUS, com vacinação e consultas pediátricas que garantiram o desenvolvimento saudável da criança. A história de Ana mostra que o SUS não é apenas uma promessa, mas uma realidade que salva vidas, mesmo com os inúmeros desafios que o sistema enfrenta diariamente para atender milhões de brasileiros. A jornada de Ana não terminou no parto. Ela continuou a usar o SUS para garantir a saúde do seu filho, participando de programas de acompanhamento infantil, que oferecem suporte sobre alimentação, desenvolvimento e prevenção de doenças. Além disso, o sistema garantiu acesso à rede de farmácias populares, onde ela conseguiu medicamentos essenciais para a saúde dela e do bebê. Essa continuidade do cuidado mostra como o SUS atua de forma integrada, acompanhando o cidadão desde a gestação até as etapas seguintes da vida, mesmo para quem vive em regiões remotas, onde o acesso a serviços privados é limitado ou inexistente. Apesar da experiência positiva de Ana, o SUS enfrenta enormes desafios. Falta de recursos, filas, demora em alguns atendimentos e infraestrutura precária são problemas que existem e que geram críticas constantes. Mas a história de Ana destaca que, mesmo com essas dificuldades, o SUS é capaz de garantir acesso universal e gratuito à saúde, algo raro em países de grande desigualdade social. O sistema é um dos maiores do mundo, atendendo mais de 150 milhões de pessoas, com uma estrutura complexa que envolve postos de saúde, hospitais, centros especializados e programas de prevenção. A força do SUS está na sua abrangência e no princípio da solidariedade, oferecendo saúde como direito de todos. Hoje, Ana compartilha sua história para mostrar que o SUS pode salvar vidas quando é valorizado e utilizado da forma correta. Ela acredita que, para melhorar o sistema, é necessário investimento contínuo, combate ao desperdício e maior conscientização da população sobre seus direitos. A história dela emociona e conecta o público, porque mostra o SUS como algo real, que toca a vida das pessoas, e não apenas um tema de debates políticos. É essa conexão emocional que prende o espectador no vídeo, fazendo com que ele reflita sobre a importância de um sistema público de saúde forte e acessível para todos os brasileiros. João era um homem simples, trabalhador rural, que vive em uma região afastada do Brasil, onde o acesso a serviços de saúde é bastante limitado. Certo dia, ele começou a sentir fortes dores no peito e falta de ar, sintomas preocupantes que indicavam um possível problema cardíaco. Sem recursos para buscar um atendimento particular, ele decidiu ir ao posto de saúde local, que funciona através do SUS. Mesmo com a estrutura simples, o atendimento inicial foi rápido e eficiente. A equipe do posto percebeu a gravidade dos sintomas e encaminhou João para um hospital público de referência,
onde ele poderia receber o diagnóstico e tratamento adequados. Essa agilidade foi fundamental para sua sobrevivência. No hospital, João passou por uma série de exames essenciais para diagnosticar seu problema cardíaco. O SUS garantiu a realização de eletrocardiogramas, exames de sangue e até um cateterismo, procedimento complexo e caro, mas realizado gratuitamente no sistema público. Durante a internação, ele recebeu acompanhamento médico constante, o que fez toda a diferença para sua recuperação. João percebeu que, mesmo enfrentando filas e desafios logísticos, o SUS disponibiliza tecnologias avançadas e profissionais capacitados para tratar casos graves, o que muitas vezes é desconhecido pela população. Essa descoberta mudou a percepção dele sobre o sistema de saúde pública. Após o diagnóstico, a equipe médica planejou um tratamento que incluía cirurgia cardíaca, o que assustou João, mas também trouxe esperança. O SUS cobriu todos os custos da operação, internação e cuidados pós-operatórios. Durante a cirurgia, que aconteceu em um hospital público de alta complexidade, tudo correu dentro do esperado graças ao trabalho de uma equipe dedicada. A recuperação foi acompanhada de perto, com fisioterapia e medicamentos fornecidos gratuitamente pelo sistema. João começou a entender que o SUS não é apenas atendimento básico, mas um sistema completo capaz de oferecer tratamentos complexos e salvar vidas em situações críticas. Depois da cirurgia, João continuou seu tratamento na rede pública, participando de programas de reabilitação e acompanhamento cardíaco. Ele também teve acesso a medicamentos controlados e consultas regulares para garantir que sua saúde fosse monitorada a longo prazo. Essa continuidade de cuidados evitou complicações futuras e permitiu que João retomasse suas atividades normais, trabalhando e vivendo com mais qualidade de vida. A história dele mostra a importância do SUS como um sistema que acompanha o paciente em todas as fases do tratamento, do diagnóstico ao cuidado contínuo, sem custo para o usuário. Apesar dos resultados positivos, João sabe que o SUS enfrenta críticas e problemas estruturais, como falta de recursos e burocracia. Porém, ele defende que, mesmo com todas as dificuldades, o sistema oferece uma rede essencial de atendimento que, muitas vezes, é a única alternativa para milhões de brasileiros, principalmente os que vivem longe dos grandes centros urbanos. João entende que o SUS é uma conquista da população e precisa ser fortalecido para garantir saúde digna e universal, combatendo as desigualdades no acesso e promovendo justiça social em saúde. Hoje, João conta sua experiência para mostrar que o SUS pode salvar vidas, mesmo em regiões remotas e com desafios gigantes. Ele acredita que a valorização do sistema passa pela conscientização da população, pelo investimento público e pela colaboração entre gestores, profissionais e usuários. A história de João é um exemplo inspirador que conecta o público com a realidade da saúde pública no Brasil, reforçando a importância de um SUS forte e presente na vida de todos. Quer que eu prepare a terceira história para você? Marcos é um jovem de 24 anos, morador da periferia de uma grande cidade brasileira. Sempre foi saudável, nunca precisou se preocupar muito com médicos ou hospitais. Até que, um dia, começou a sentir fortes dores de cabeça, enjoo constante e uma sensibilidade estranha à luz. A princípio, achou que fosse apenas uma enxaqueca, talvez cansaço do trabalho. Mas, quando os sintomas pioraram e ele começou a ter episódios de desmaio, sua família correu com ele para a unidade de pronto atendimento, a famosa UPA mais próxima, mantida pelo SUS. Lá, Marcos foi imediatamente atendido, e a equipe percebeu que aquilo era mais grave do que parecia. Era o início de uma batalha pela vida que ele nunca imaginou enfrentar. Na UPA, após a triagem e os primeiros exames, os médicos suspeitaram de um tumor cerebral. Sem perder tempo, acionaram a central de regulação do SUS, que rapidamente conseguiu uma vaga em um hospital especializado em neurologia. Marcos foi transferido no mesmo dia, e no hospital realizou uma série de exames de imagem, como tomografia e ressonância magnética, todos 100% custeados pelo SUS. O diagnóstico veio rápido, um tumor cerebral de crescimento acelerado, que exigia cirurgia urgente. A família ficou em choque, mas também aliviada, pois viu que todo o processo estava acontecendo com uma agilidade que nunca imaginaram ser possível no sistema público. A cirurgia foi marcada em questão de dias. A equipe médica, composta por neurocirurgiões altamente capacitados, explicou todos os riscos, mas também deixou claro que aquela era a única chance de salvar a vida de Marcos. No dia da operação, o clima era de tensão, mas também de esperança.
Foram horas dentro da sala de cirurgia, onde cada segundo contava. A estrutura do hospital público mostrava sua força: equipamentos modernos, equipe multidisciplinar e toda uma rede preparada para atender casos de altíssima complexidade. Ao final, a cirurgia foi considerada um sucesso, mas o caminho de Marcos estava longe de acabar. Agora começava uma nova etapa: a recuperação e o tratamento contínuo. Durante os meses seguintes, Marcos seguiu seu tratamento integralmente pelo SUS. Foram sessões de fisioterapia, acompanhamento com neurologista, psicólogos e, posteriormente, sessões de radioterapia e quimioterapia para garantir que nenhuma célula cancerígena tivesse ficado para trás. Tudo isso, sem que sua família precisasse desembolsar um único centavo. Enquanto muitos acreditam que esse tipo de tratamento só é possível no setor privado, Marcos é a prova viva de que o SUS oferece, sim, acesso a tecnologias de ponta e equipes extremamente preparadas. Inclusive, durante esse processo, ele teve acesso a medicamentos de alto custo fornecidos pela farmácia de medicamentos especiais, que também faz parte da estrutura do SUS. Apesar de todo o suporte, Marcos enfrentou muitos desafios emocionais. O medo, a ansiedade e a incerteza fizeram parte da rotina dele e da família. Mas, ao mesmo tempo, ele encontrava acolhimento nas equipes do SUS, que não cuidavam apenas do corpo, mas também da mente e do emocional. Foram meses difíceis, mas fundamentais para sua recuperação. A cada retorno ao hospital, Marcos percebia como milhares de outras pessoas também estavam ali, lutando, e como o SUS era, muitas vezes, a única esperança para quem não tinha condições de pagar por tratamentos tão caros na rede privada. Hoje, Marcos está em fase de acompanhamento, vivendo com saúde e retomando seus projetos de vida. Sua história se tornou um testemunho da importância do SUS, não só para ele, mas para todos que dependem desse sistema. Ele costuma dizer que, se não fosse o SUS, ele não estaria vivo para contar sua história. E mais, ele agora se engaja em campanhas de conscientização sobre a valorização do sistema público de saúde, mostrando que, apesar dos desafios, o SUS salva vidas todos os dias. Seu relato emociona, inspira e quebra preconceitos, fazendo qualquer pessoa refletir sobre o verdadeiro valor do SUS na vida dos brasileiros. Lucas, um jovem de 19 anos, sempre foi apaixonado por esportes. Jogava futebol na comunidade, andava de bicicleta, fazia trilhas e levava uma vida muito ativa. Tudo parecia perfeito, até que, em um domingo qualquer, durante uma partida, ele sofreu uma queda feia. Na hora, sentiu uma dor insuportável na perna, seguida de um estalo que fez todos ao redor entenderem: era coisa séria. Desesperado, foi levado imediatamente para a UPA da região, onde deu início a uma verdadeira saga que milhares de brasileiros conhecem bem: a luta por atendimento emergencial no SUS. Mesmo com a unidade cheia, ele foi rapidamente priorizado pela gravidade da situação. A fratura exposta exigia ação imediata. Assim que chegou na UPA, Lucas foi avaliado pela equipe médica, que rapidamente realizou os primeiros socorros: imobilização, administração de medicamentos para dor e controle da infecção, além dos exames de raio-x que confirmaram o que todos temiam: uma fratura grave no fêmur, que exigiria cirurgia de alta complexidade. Foi então que, através da Central de Regulação do SUS, o jovem conseguiu uma vaga em um hospital ortopédico especializado. A ambulância foi acionada de imediato, e Lucas seguiu para o hospital, onde seria submetido a uma cirurgia que, na rede particular, custaria mais de R/cifrão 40 mil, valor que estava completamente fora da realidade da sua família. No hospital, ele foi recebido por uma equipe altamente capacitada, que explicou todo o procedimento. Seria necessário colocar pinos e placas metálicas para reconstruir o osso da perna. Lucas estava assustado, mas também aliviado por saber que o SUS estava garantindo tudo, desde os exames até a cirurgia, sem custo algum. A operação foi realizada com sucesso, utilizando equipamentos de última geração, dentro de uma sala cirúrgica moderna e equipada. Após a cirurgia, Lucas ficou internado por alguns dias, recebendo acompanhamento intensivo, com fisioterapia, controle de dor, administração de antibióticos e cuidados gerais. A fase mais difícil começou após a alta hospitalar. Lucas sabia que a recuperação seria longa. E mais uma vez, foi o SUS que esteve presente. Ele teve acesso a sessões de fisioterapia ambulatorial, acompanhamento ortopédico e assistência psicológica, tudo garantido pela rede pública.
Mesmo enfrentando filas e desafios de agenda, o tratamento acontecia e, a cada semana, Lucas percebia pequenas vitórias. Primeiro voltou a mexer o pé, depois começou a apoiar levemente a perna, até que, meses depois, conseguiu dar seus primeiros passos sem auxílio de muletas. Tudo isso foi possível graças ao comprometimento dos profissionais que, apesar das dificuldades, fazem do SUS uma ferramenta de transformação de vidas. Durante todo esse processo, Lucas percebeu que o SUS não é apenas um serviço emergencial, mas sim uma rede completa que acompanha o paciente em todas as etapas, desde o socorro imediato até a reabilitação total. E não era só ele. Nas sessões de fisioterapia, conheceu dezenas de pessoas na mesma situação, que, se não fosse pelo SUS, jamais poderiam arcar com os altos custos de uma recuperação tão longa e delicada. Ali, formaram-se laços, amizades e, principalmente, uma nova visão sobre a importância de defender e valorizar um sistema público que, apesar dos desafios, salva vidas e dá esperança. Hoje, totalmente recuperado, Lucas voltou a jogar bola, andar de bicicleta e viver sua vida normalmente. Mas ele nunca mais olhou o SUS da mesma forma. Agora, sempre que pode, compartilha sua história para mostrar que, mesmo com as dificuldades conhecidas filas, falta de recursos e superlotação, o SUS é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. Sua história inspira, emociona e serve de alerta. Se esse sistema não for valorizado, milhões de brasileiros ficarão sem acesso ao que é básico, ao que é direito. Lucas é prova viva de que o SUS não é só uma rede de saúde, mas sim uma rede de esperança, de vida e de transformação. Ana Clara, uma jovem mãe de 27 anos, estava grávida do seu primeiro filho. Moradora de uma comunidade na zona urbana de uma cidade do interior, ela sempre teve medo do momento do parto. Cresceu ouvindo histórias assustadoras sobre complicações, falta de atendimento e negligência. Porém, desde o início da gestação, decidiu fazer todo o pré-natal pelo SUS. Na primeira visita ao posto de saúde, foi surpreendida. Ao contrário do que imaginava, encontrou uma equipe acolhedora, composta por médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, que imediatamente iniciaram o acompanhamento da gravidez. Foram consultas mensais, exames de ultrassom, de sangue, de urina e até palestras sobre saúde da gestante e do bebê, tudo feito com muito cuidado e, principalmente, com respeito. À medida que a barriga crescia, também cresciam o medo e a ansiedade. Mas, a cada consulta, Ana Clara recebia informações e orientações que a deixavam mais segura. Aprendeu sobre os sinais do parto, sobre os direitos da gestante, sobre a importância do parto humanizado e, principalmente, sobre como funciona a rede de atendimento do SUS nesse momento tão delicado. Quando completou 36 semanas, recebeu uma visita domiciliar da enfermeira da unidade, que conferiu suas condições de saúde, explicou novamente os procedimentos e deixou todos os contatos de emergência. Isso deu a ela uma segurança que nunca imaginou sentir. Afinal, sabia que não estaria sozinha no momento mais importante da sua vida. Na madrugada de uma sexta-feira, começaram as contrações. Ana Clara, nervosa, mas preparada, ligou para o posto de saúde, que imediatamente orientou que ela fosse levada para a maternidade pública referenciada. Chegando lá, foi recebida com todo o protocolo de acolhimento do parto humanizado. A equipe ofereceu suporte desde a triagem, com exames, aferição de sinais vitais e, principalmente, com acompanhamento constante. Tinha direito a escolher se queria caminhar, tomar banho morno e até contar com a presença de uma acompanhante de sua escolha. Tudo isso, garantido pelo SUS. A dilatação foi acontecendo e, mesmo em meio à dor e ao nervosismo, ela percebia que estava cercada de profissionais comprometidos em garantir um parto seguro e digno. Horas depois, chegou o grande momento. Ana Clara deu à luz a um menino saudável, em um parto normal, assistido por uma equipe de obstetras, enfermeiras e técnicos, todos preparados e dedicados. O bebê, assim que nasceu, foi colocado imediatamente no colo da mãe, incentivando o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida, prática que salva vidas e fortalece o vínculo mãe e filho. Após o parto, ela foi encaminhada para o alojamento conjunto, onde pôde ficar o tempo todo ao lado do bebê, recebendo orientações sobre a amamentação, cuidados com o recém-nascido e, principalmente, acompanhamento constante da sua própria recuperação. Durante os dias na maternidade, Ana Clara percebeu o quanto o SUS vai além do que as pessoas costumam imaginar.
Realizou todos os exames necessários para ela e para o bebê, como o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho e do coraçãozinho, todos procedimentos obrigatórios e fundamentais para detectar precocemente qualquer problema de saúde. Ao receber alta, voltou para casa com um kit de cuidados para o bebê, além de encaminhamentos para as consultas de acompanhamento tanto na pediatria quanto no seu próprio pós-parto. A unidade básica de saúde ficou responsável por continuar acompanhando sua saúde e a do filho, garantindo que aquele cuidado não terminasse na maternidade. Hoje, Ana Clara olha para seu filho e percebe que sua jornada como mãe começou de forma muito mais segura do que ela jamais imaginou. Entendeu que o SUS não é apenas um sistema de atendimento emergencial, mas uma rede que cuida desde a gestação, passando pelo nascimento e acompanhando toda a infância. Sua história virou inspiração dentro da comunidade. Sempre que alguém reclama do SUS, ela faz questão de contar sua experiência e mostrar que, apesar dos desafios, das filas e das dificuldades conhecidas, o SUS é, sim, uma das maiores conquistas da população brasileira. Afinal, não há nada mais valioso do que saber que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, tem direito a nascer, viver e ser cuidada com dignidade. Rafael, um trabalhador autônomo de 32 anos, sempre levou uma vida agitada. Vivia na correria para garantir o sustento da família, fazendo bicos como eletricista, pedreiro e motorista de aplicativo. Mas, durante meses, começou a sentir um desconforto no peito. A princípio, ignorou, acreditando que fosse apenas estresse ou cansaço. Até que, em uma manhã, enquanto levava os filhos para a escola, sentiu uma forte dor no lado esquerdo do peito, acompanhada de falta de ar, suor frio e uma sensação de que algo muito sério estava prestes a acontecer. Desesperado, pediu socorro e foi levado às pressas para a UPA mais próxima, onde começava uma verdadeira corrida contra o tempo. Aquela dor não era simples. Era, na verdade, um infarto em andamento. Assim que chegou na UPA, Rafael foi atendido imediatamente. O protocolo de emergência cardiovascular do SUS foi acionado. Em questão de minutos, ele fez um eletrocardiograma que confirmou o pior: infarto agudo do miocárdio. Sem perder tempo, os médicos da UPA administraram os primeiros medicamentos, estabilizaram seu quadro e já solicitaram, via central de regulação, uma vaga em um hospital especializado em cardiologia. Pouca gente sabe, mas o SUS possui uma rede integrada para atender emergências cardíacas, com ambulâncias UTI e profissionais preparados para agir rápido e salvar vidas. A transferência foi feita no mesmo dia e, durante todo o trajeto, Rafael estava monitorado, recebendo suporte avançado de vida. No hospital, os médicos informaram que Rafael precisaria passar imediatamente por um cateterismo, um procedimento que permite identificar onde estavam as obstruções nas artérias do coração. O exame revelou 3 artérias completamente comprometidas. A única saída seria uma cirurgia de revascularização do miocárdio, popularmente conhecida como ponte de safena. Uma operação de altíssimo custo na rede privada, que pode ultrapassar R/barra cifrão 150 mil, mas que, graças ao SUS, seria realizada sem custo algum. A equipe de cirurgia cardíaca foi acionada, os preparativos começaram e, em menos de 48 horas após o infarto, Rafael estava na sala de cirurgia lutando, literalmente, pela própria vida. A cirurgia foi longa, complexa e exigiu o trabalho coordenado de uma verdadeira força-tarefa de profissionais: cirurgiões cardíacos, anestesistas, enfermeiros, perfusionistas e técnicos, todos atuando em sincronia para garantir que o coração de Rafael voltasse a funcionar plenamente. Ao final, a operação foi considerada um sucesso. Rafael acordou na UTI cardíaca, monitorado 24 horas, recebendo cuidados intensivos. Foram dias de muita apreensão, mas também de superação. Cada exame, cada medicação, cada equipamento utilizado, tudo fornecido pelo SUS, que, mesmo enfrentando desafios estruturais, se mostra uma das redes de saúde pública mais completas do mundo. Depois da alta da UTI, começou um novo desafio: a reabilitação cardíaca. Rafael foi encaminhado para um programa de reabilitação oferecido pelo SUS, que incluía acompanhamento com cardiologista, fisioterapia, nutricionista, psicólogo e grupos de apoio. Ali, aprendeu a mudar sua rotina, a se alimentar melhor, a controlar o estresse e, principalmente, a valorizar cada batida do seu coração. O programa de reabilitação não apenas tratava as sequelas do infarto, mas também educava os pacientes para prevenir novos episódios.
Durante as sessões, Rafael conheceu dezenas de pessoas que, assim como ele, só estavam vivas graças ao atendimento rápido e gratuito do SUS. Meses depois, Rafael voltou a trabalhar, mas com uma nova mentalidade. Aprendeu que saúde é prioridade e que, sem ela, não há trabalho, não há sustento, não há vida. Hoje, faz questão de contar sua história para todos que encontra, mostrando que o SUS não é só uma rede de atendimento básico, é uma verdadeira rede de salvamento, capaz de realizar desde um simples curativo até uma cirurgia cardíaca de altíssima complexidade. Sua vida é prova de que, apesar dos desafios enfrentados pelo sistema, o SUS é uma das maiores conquistas da população brasileira. Afinal, sem o SUS, Rafael não estaria vivo para contar sua própria história. Mariana, uma jovem de 24 anos, sempre teve uma saúde aparentemente perfeita. Levava uma vida normal, trabalhava, estudava e gostava de sair com os amigos. Mas, de uns tempos para cá, começou a perceber algo estranho: cansaço extremo, tonturas frequentes e manchas roxas que surgiam do nada pelo corpo. No início, acreditou que fosse apenas estresse ou anemia. No entanto, os sintomas só pioravam. Até que, em um certo dia, ela simplesmente desmaiou no trabalho. Foi levada imediatamente para uma unidade de pronto atendimento, onde começaram os exames. O que parecia ser algo simples logo se revelou uma suspeita gravíssima: leucemia, um tipo de câncer no sangue. Assim que recebeu a suspeita, a equipe da UPA iniciou todo o protocolo. Mariana foi rapidamente encaminhada para um hospital oncológico da rede SUS, referência no tratamento de câncer. Ali, começaram os exames mais específicos, como mielograma e biópsia da medula óssea, que confirmaram o diagnóstico: leucemia mieloide aguda. Uma notícia devastadora para qualquer pessoa, ainda mais para uma jovem que nunca imaginou enfrentar algo tão sério. Mas, junto com a confirmação, veio também a esperança. Todo o tratamento seria feito integralmente pelo SUS, incluindo quimioterapia, exames, internações, medicamentos de alto custo e, se necessário, até um transplante de medula óssea. Mariana foi internada imediatamente para iniciar as primeiras sessões de quimioterapia, um tratamento agressivo que exige monitoramento constante. Durante dias, ficou isolada, devido à baixa imunidade, recebendo o suporte de uma equipe multiprofissional: médicos oncologistas, enfermeiros especializados, psicólogos e assistentes sociais. Cada medicação administrada custava milhares de reais, mas, para ela, não teve custo algum. Tudo bancado pelo SUS. Durante as internações, percebeu que não estava sozinha. O hospital estava cheio de pacientes em situações semelhantes, todos sendo tratados com dignidade, respeito e, principalmente, humanidade. O tratamento foi árduo. Mariana enfrentou efeitos colaterais severos: queda de cabelo, enjoos constantes, perda de peso e um desgaste físico e emocional gigantesco. Em determinado momento, precisou de transfusões de sangue e plaquetas, que também foram totalmente garantidas pelo Banco de Sangue da rede pública. Além disso, foi cadastrada no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, REDOME, aumentando as chances de encontrar um doador compatível. Paralelamente, recebeu acompanhamento psicológico, terapia ocupacional e até oficinas dentro do próprio hospital, tudo promovido pelo SUS, que, mais uma vez, mostrava ser muito mais do que apenas um sistema de consultas. Após meses de luta, a grande notícia chegou: um doador 100% compatível foi encontrado. Mariana então se preparou para o transplante de medula óssea, um dos procedimentos mais delicados e complexos da medicina. A operação, que custaria mais de R/cifrão 500 mil na rede privada, foi realizada sem qualquer custo, graças ao SUS. O procedimento foi um sucesso. Nos meses seguintes, ela ficou em acompanhamento intensivo, fazendo exames semanais, consultas frequentes e recebendo medicamentos imunossupressores, fundamentais para evitar a rejeição. Mesmo após o transplante, o SUS garantiu todo o suporte necessário para sua recuperação. Hoje, Mariana está completamente curada e leva uma vida normal. Voltou a trabalhar, estudar e realizar todos os sonhos que pareciam ter sido interrompidos pela doença. Ela se tornou uma defensora do SUS, compartilhando sua história em palestras, redes sociais e grupos de apoio. Entendeu que, se não fosse esse sistema público e universal, jamais teria condições de arcar com um tratamento tão caro e complexo.
Sua história é a prova viva de que o SUS não salva apenas vidas, salva futuros, salva sonhos, salva famílias. E, por mais que enfrente desafios diários, é uma das maiores conquistas do povo brasileiro, um verdadeiro patrimônio que precisa ser defendido e valorizado. Carlos Alberto, um senhor de 58 anos, sempre levou uma vida simples no interior do Brasil. Trabalhava na roça desde jovem e nunca deu muita atenção para a saúde. Afinal, como muitos brasileiros, acreditava que médico era coisa para quem já estava doente. Mas, nos últimos meses, começou a sentir algo estranho: visão embaçada, muita sede, fome constante e, principalmente, um cansaço fora do comum. Mesmo assim, insistia que era apenas coisa da idade. Até que um dia, durante uma visita da agente comunitária de saúde da sua região, ela percebeu que algo não estava certo e insistiu para que ele fosse até o posto fazer alguns exames básicos. Mal sabia Carlos que aquele simples atendimento iria mudar e salvar sua vida. No posto de saúde, Carlos fez os exames de glicemia e pressão arterial. O resultado acendeu um alerta vermelho. Sua taxa de glicose estava absurdamente alta, indicando um quadro grave de diabetes, além da pressão arterial perigosamente elevada. O médico explicou que ele estava à beira de um colapso, podendo sofrer um AVC, um infarto ou até entrar em coma diabético a qualquer momento. Foi imediatamente iniciado um protocolo de emergência. Carlos recebeu medicação na hora, foi encaminhado para fazer exames complementares e, dali, passou a ser acompanhado por uma equipe multiprofissional do SUS, composta por médico, enfermeira, nutricionista, psicólogo e educador físico. A partir desse momento, a vida de Carlos mudou completamente. Ele entrou no programa de acompanhamento de doenças crônicas do SUS, que oferece consultas periódicas, exames regulares e, principalmente, acesso gratuito a todos os medicamentos necessários, desde os comprimidos para controle da diabetes e hipertensão até insulinas e fitas de medição de glicose. Além disso, começou a participar de grupos de educação em saúde, onde aprendeu, junto com outros pacientes, como controlar a alimentação, a importância dos exercícios físicos, o impacto do estresse e como monitorar sua própria saúde diariamente. Foi uma verdadeira transformação de vida. Nos meses seguintes, Carlos se tornou praticamente outro homem. Aprendeu a preparar alimentos mais saudáveis, a fazer caminhadas diárias e, o mais importante, a cuidar de si mesmo. A unidade de saúde se tornou quase uma extensão da sua casa. Sempre que precisava, tinha acesso a consultas, a testes rápidos de glicemia, aferição de pressão, além de todo o suporte psicológico, fundamental para quem está lidando com uma mudança tão radical no estilo de vida. O SUS não oferecia só remédios, mas educação em saúde, acolhimento e um acompanhamento humano, que fez toda a diferença para ele e para sua família. Em determinado momento, durante um dos acompanhamentos de rotina, os exames identificaram um problema nos rins, causado pelos anos sem controle da diabetes. Novamente, o SUS entrou em ação. Carlos foi encaminhado para o nefrologista, realizou ultrassons, exames laboratoriais mais detalhados e, felizmente, descobriu o problema a tempo de evitar uma insuficiência renal grave. Passou a receber acompanhamento especializado, com dietas específicas, medicamentos e todo o suporte necessário para manter os rins funcionando e, assim, evitar algo ainda mais grave, como a necessidade de hemodiálise. Hoje, Carlos vive bem, saudável e com qualidade de vida. Ele se tornou um exemplo dentro da sua comunidade, mostrando que é possível viver com diabetes e hipertensão, desde que haja acompanhamento, informação e, principalmente, acesso aos serviços de saúde. Sua história é mais uma prova de que o SUS não é apenas um serviço para quando estamos doentes, ele é uma rede de cuidado contínuo, que salva vidas silenciosamente todos os dias, muitas vezes antes mesmo que as pessoas percebam que precisam de ajuda. E Carlos tem absoluta certeza: sem o SUS, provavelmente, ele não estaria mais aqui para contar sua própria história. A história de Dona Cida, uma mulher guerreira de 67 anos, começa em uma pequena cidade do interior. Viúva, aposentada e responsável por cuidar dos netos, ela sempre foi aquela típica mulher que colocava a saúde dos outros acima da sua. Só que, há alguns meses, começou a perceber uma tosse persistente, cansaço constante e uma perda de peso inexplicável. No começo, ignorou os sinais, acreditando que fosse apenas uma gripe mal curada. Mas, quando a tosse passou a vir acompanhada de sangue,
ela entendeu que não dava mais para esperar. Procurou o posto de saúde do bairro, onde logo foi acolhida pela equipe de saúde da família, que prontamente iniciou a investigação. Após os primeiros exames, o médico do posto desconfiou de tuberculose. Imediatamente, Dona Cida foi encaminhada para fazer uma baciloscopia, exame específico realizado gratuitamente pelo SUS. O diagnóstico foi confirmado: tuberculose pulmonar ativa. A notícia veio como um baque, mas, ao mesmo tempo, a equipe de saúde explicou que, com o tratamento correto, ela teria grandes chances de cura. Na mesma hora, iniciou o tratamento diretamente no posto de saúde, recebendo todos os medicamentos, acompanhamento médico, visitas domiciliares e orientações sobre a importância de não interromper o uso dos remédios, mesmo quando os sintomas melhorassem. O tratamento da tuberculose exige disciplina. São no mínimo 6 meses tomando os antibióticos diariamente, além dos exames periódicos para monitorar a evolução. Dona Cida contou com o programa de controle da tuberculose do SUS, que oferece suporte completo, desde os medicamentos gratuitos até cestas básicas e transporte, quando necessário, para garantir que os pacientes não abandonem o tratamento. Além disso, a equipe de saúde fazia visitas constantes à casa dela, garantindo que tudo estivesse indo conforme planejado e, ao mesmo tempo, monitorando se alguém da família também poderia ter sido contaminado. Durante os primeiros meses, Dona Cida enfrentou diversos desafios: efeitos colaterais dos medicamentos, fraqueza, enjoo e, principalmente, o preconceito. Sim, ainda existe muito estigma em relação à tuberculose, e muitas pessoas da comunidade começaram a se afastar dela, com medo da doença. Mas, mais uma vez, o SUS esteve presente. Através dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde, foram realizadas rodas de conversa, palestras e orientações na comunidade, explicando que a doença tem cura, que não se pega no simples convívio e que, com o tratamento, a paciente não oferece risco para os outros. Aos poucos, Dona Cida começou a melhorar. A tosse diminuiu, o apetite voltou, o cansaço deu lugar à disposição e, principalmente, o medo foi sendo substituído pela esperança. Ela fazia questão de não faltar a nenhuma consulta, seguia rigorosamente as orientações médicas e, com isso, os exames mostravam uma melhora significativa. Durante esse processo, recebeu também acompanhamento psicológico, fundamental para lidar tanto com o impacto da doença quanto com o isolamento e o preconceito que sofreu. O SUS não tratava apenas a doença física, mas cuidava da saúde mental e do bem-estar dela por completo. Após 7 meses de luta, Dona Cida recebeu a notícia mais esperada: estava curada da tuberculose. A equipe de saúde fez questão de comemorar junto, mostrando que, mais do que pacientes, eles cuidam de pessoas, de histórias, de famílias inteiras. Hoje, Dona Cida faz questão de contar sua trajetória para quem quiser ouvir. Ela se tornou uma verdadeira defensora do SUS, explicando a importância de buscar ajuda, de fazer o tratamento corretamente e de entender que a tuberculose tem cura, basta ter acesso ao cuidado, à informação e, principalmente, a um sistema de saúde que não mede esforços para salvar vidas. E, para ela, não há dúvidas, sem o SUS, essa vitória jamais seria possível. A história de Dona Cida, uma mulher guerreira de 67 anos, começa em uma pequena cidade do interior. Viúva, aposentada e responsável por cuidar dos netos, ela sempre foi aquela típica mulher que colocava a saúde dos outros acima da sua. Só que, há alguns meses, começou a perceber uma tosse persistente, cansaço constante e uma perda de peso inexplicável. No começo, ignorou os sinais, acreditando que fosse apenas uma gripe mal curada. Mas, quando a tosse passou a vir acompanhada de sangue, ela entendeu que não dava mais para esperar. Procurou o posto de saúde do bairro, onde logo foi acolhida pela equipe de saúde da família, que prontamente iniciou a investigação. Após os primeiros exames, o médico do posto desconfiou de tuberculose. Imediatamente, Dona Cida foi encaminhada para fazer uma baciloscopia, exame específico realizado gratuitamente pelo SUS. O diagnóstico foi confirmado: tuberculose pulmonar ativa. A notícia veio como um baque, mas, ao mesmo tempo, a equipe de saúde explicou que, com o tratamento correto, ela teria grandes chances de cura. Na mesma hora, iniciou o tratamento diretamente no posto de saúde, recebendo todos os medicamentos, acompanhamento médico, visitas domiciliares e orientações sobre a importância de não interromper o uso dos remédios, mesmo quando os sintomas melhorassem. O tratamento da tuberculose exige disciplina.
São no mínimo 6 meses tomando os antibióticos diariamente, além dos exames periódicos para monitorar a evolução. Dona Cida contou com um programa de controle da tuberculose do SUS, que oferece suporte completo, desde os medicamentos gratuitos até cestas básicas e transporte, quando necessário, para garantir que os pacientes não abandonem o tratamento. Além disso, a equipe de saúde fazia visitas constantes à casa dela, garantindo que tudo estivesse indo conforme planejado e, ao mesmo tempo, monitorando se alguém da família também poderia ter sido contaminado. Durante os primeiros meses, Dona Cida enfrentou diversos desafios: efeitos colaterais dos medicamentos, fraqueza, enjoo e, principalmente, o preconceito. Sim, ainda existe muito estigma em relação à tuberculose, e muitas pessoas da comunidade começaram a se afastar dela, com medo da doença. Mas, mais uma vez, o SUS esteve presente. Através dos agentes comunitários e dos profissionais de saúde, foram realizadas rodas de conversa, palestras e orientações na comunidade, explicando que a doença tem cura, que não se pega no simples convívio e que, com o tratamento, a paciente não oferece risco para os outros. Aos poucos, Dona Cida começou a melhorar. A tosse diminuiu, o apetite voltou, o cansaço deu lugar à disposição e, principalmente, o medo foi sendo substituído pela esperança. Ela fazia questão de não faltar a nenhuma consulta, seguia rigorosamente as orientações médicas e, com isso, os exames mostravam uma melhora significativa. Durante esse processo, recebeu também acompanhamento psicológico, fundamental para lidar tanto com o impacto da doença quanto com o isolamento e o preconceito que sofreu. O SUS não tratava apenas a doença física, mas cuidava da saúde mental e do bem-estar dela por completo. Após 7 meses de luta, Dona Cida recebeu a notícia mais esperada: estava curada da tuberculose. A equipe de saúde fez questão de comemorar junto, mostrando que, mais do que pacientes, eles cuidam de pessoas, de histórias, de famílias inteiras. Hoje, Dona Cida faz questão de contar sua trajetória para quem quiser ouvir. Ela se tornou uma verdadeira defensora do SUS, explicando a importância de buscar ajuda, de fazer o tratamento corretamente e de entender que a tuberculose tem cura, basta ter acesso ao cuidado, à informação e, principalmente, a um sistema de saúde que não mede esforços para salvar vidas. E, para ela, não há dúvidas, sem o SUS, essa vitória jamais seria possível. No coração de uma comunidade ribeirinha da Amazônia, viveu Jonas, um jovem de 19 anos, pescador desde os 12 e acostumado com a rotina árdua da vida sobre as águas. A vila onde morava era isolada, com acesso difícil e sem estrutura hospitalar próxima. Mas, certa noite, enquanto voltava da pescaria, Jonas pisou em algo afiado dentro do barco e sofreu um corte profundo no pé. A princípio, ele ignorou o ferimento, limpou com água do rio e seguiu a vida. Só que, nos dias seguintes, o local começou a inchar, escurecer e doer intensamente. Logo vieram a febre, os calafrios e a dificuldade para andar. Era o início de uma infecção grave, que, se não tratada, poderia levar à amputação ou à morte. A mãe de Jonas, desesperada, procurou a agente comunitária de saúde que visitava a vila uma vez por semana. Ao ver a situação do jovem, ela não hesitou. Acionou a equipe da Unidade de Saúde Fluvial do SUS. Essa unidade, que navega pelos rios levando atendimento médico a populações isoladas, era a única chance de Jonas receber socorro. Em menos de 24 horas, o barco-hospital chegou. A bordo, uma equipe completa: médico, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista e até farmacêutico. Jonas foi atendido ali mesmo, no meio do rio, e o diagnóstico foi preocupante. A infecção estava se espalhando rapidamente, com risco de septicemia. Ele foi imediatamente internado na embarcação, que contava com leitos, equipamentos de emergência e medicamentos para estabilizar o quadro. Começou a receber antibióticos intravenosos, curativos específicos e hidratação intensa. O pé precisou ser limpo cirurgicamente para conter a necrose que já começava a avançar. Tudo isso realizado ali, dentro de um barco adaptado pelo SUS, equipado para salvar vidas em locais onde o hospital mais próximo pode estar a dias de distância. O comprometimento da equipe era visível, e cada profissional sabia que aquele atendimento poderia ser a única coisa entre a vida e a morte de Jonas. Após 3 dias de cuidados intensivos no barco, a infecção começou a regredir. A dor cedeu, a febre baixou e Jonas voltou a sorrir. Mas o tratamento não pararia por ali.
Após a estabilização, ele foi levado para um hospital regional, para continuar o acompanhamento com especialistas. O transporte foi feito por meio de uma lancha do SUS, equipada com suporte básico de vida. No hospital, recebeu atendimento ortopédico, fez novos exames e, felizmente, a amputação foi evitada. Com o tratamento certo, conseguiu manter o pé e seguir com sua vida normal, ainda que com uma reabilitação longa pela frente. Jonas permaneceu em reabilitação por mais 2 meses, fazendo fisioterapia, usando antibióticos orais e realizando curativos diários no posto de saúde local. Durante esse tempo, aprendeu sobre higiene correta de ferimentos, sinais de alerta de infecções e como evitar que algo aparentemente simples se tornasse, novamente, uma ameaça à sua vida. A agente de saúde que o socorreu passou a acompanhá-lo de perto, visitando semanalmente sua casa e garantindo que ele não abandonasse o cuidado. A família toda recebeu orientações, e a pequena vila passou a ter rodas de conversa sobre primeiros socorros e prevenção de acidentes, tudo promovido pelo SUS. Hoje, Jonas voltou a pescar, mas com uma nova consciência. Ele se tornou um exemplo para os jovens da região, mostrando que, mesmo vivendo nos cantos mais distantes do Brasil, é possível ter acesso à saúde, dignidade e vida. Sua história é a prova concreta de que o SUS não conhece barreiras, nem geográficas, nem sociais. Que o sistema vai onde for preciso para cuidar dos brasileiros, com embarcações, helicópteros, caminhonetes ou a simples visita de um agente de saúde. Para Jonas, o barco que chegou naquela noite escura não trouxe apenas socorro. Trouxe esperança, trouxe vida. E reafirmou o valor de um sistema de saúde que não deixa ninguém para trás. Em uma madrugada chuvosa de janeiro, na periferia de uma grande capital brasileira, nasceu Miguel, um bebê prematuro com apenas 28 semanas de gestação. Sua mãe, Patrícia, entrou em trabalho de parto muito antes do esperado, sozinha em casa, com dores intensas e sem transporte disponível. Desesperada, ligou para o SAMU, que, em menos de 15 minutos, chegou até sua residência. Os socorristas agiram rápido, estabilizaram Patrícia, acalmaram a gestante e a levaram para a maternidade pública mais próxima, referência em partos de alto risco. Miguel nasceu frágil, com menos de 1 quilograma, lutando para respirar. Foi imediatamente levado para a UTI neonatal, onde começaria uma jornada que poucos acreditavam que ele fosse vencer. Os primeiros dias de Miguel foram críticos. Ele precisava de respiradores, alimentação por sonda e acompanhamento 24 horas por dia. Cada segundo era uma batalha entre a vida e a morte. Na incubadora, o pequeno corpo se contorcia em busca de forças que ainda não tinha, mas o SUS não recuou. A maternidade contava com uma equipe completa de neonatologistas, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos, todos treinados para lidar com casos como o dele. A estrutura, que muitas vezes é desacreditada, mostrou seu valor: tecnologia de ponta, medicamentos de alto custo, exames diários e uma rede de cuidados que não descansava. Patrícia pôde permanecer ao lado do filho durante todo o tempo, recebendo apoio emocional e instruções sobre como interagir com o bebê mesmo naquele estado tão delicado. As semanas se arrastavam lentamente. Cada grama que Miguel ganhava era celebrada como uma vitória. Ele passou por diversas complicações: hemorragia intracraniana, infecção pulmonar e dificuldades no desenvolvimento motor. A cada nova crise, o time do SUS se reorganizava, agia com rapidez e precisão, ajustando tratamentos, oferecendo exames complexos e trazendo especialistas sempre que necessário. Tudo isso, sem que Patrícia precisasse pagar um centavo. Enquanto o bebê lutava pela vida, ela recebia assistência psicológica, orientação de assistentes sociais e apoio de grupos de mães dentro da própria maternidade. O SUS não cuidava apenas do corpo de Miguel, mas da mente e da força emocional de sua mãe. Após mais de 3 meses na UTI neonatal, Miguel teve alta. Mas sua história com o SUS estava longe de terminar. Como prematuro extremo, ele precisava de um acompanhamento intenso nos primeiros anos de vida. A unidade de saúde do seu bairro montou um plano de cuidado especial: consultas mensais com pediatra, sessões semanais de fisioterapia e fonoaudiologia, acompanhamento com neurologista infantil e uma equipe de enfermagem disponível para qualquer necessidade emergencial. Além disso, ele foi inserido em um programa de reabilitação precoce, onde terapeutas ocupacionais e psicólogos infantis ajudavam a desenvolver habilidades motoras e cognitivas.
O cuidado era tão próximo que os profissionais passaram a conhecer Miguel pelo nome e acompanharam cada avanço com o mesmo entusiasmo de um familiar. A rede pública também garantiu para Miguel fórmulas especiais, fraldas de uso médico e medicamentos de uso contínuo, tudo através de programas de assistência do SUS. Patrícia, que ainda enfrentava dificuldades financeiras, também foi acolhida pelo Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, que atuava em parceria com a equipe de saúde. Recebeu orientações sobre direitos, inclusão em programas sociais e cursos profissionalizantes que a ajudaram a se reerguer. O acompanhamento com psicólogos e grupos de apoio para mães de prematuros ajudou a reconstruir sua autoestima e lhe deu forças para seguir cuidando de Miguel com todo o amor e dedicação. O SUS se mostrava mais do que um sistema de saúde. Era uma rede que protegia, fortalecia e transformava realidades inteiras. Hoje, Miguel está com 5 anos. Ele corre, fala, brinca e sonha como qualquer outra criança da sua idade. Ainda faz acompanhamento médico e sessões de terapia, mas seu desenvolvimento surpreendeu até os especialistas. Patrícia, agora formada em enfermagem graças a uma bolsa do governo, trabalha justamente em uma unidade de saúde da rede SUS. Diz que decidiu retribuir tudo o que recebeu, ajudando outras mães e cuidando de outros pequenos guerreiros como seu filho. A história de Miguel, marcada por lutas desde o nascimento, é também uma homenagem silenciosa a milhares de profissionais que fazem do SUS um milagre diário. Não se trata apenas de salvar vidas, mas de construir futuros, mesmo nas situações mais improváveis. E se hoje Miguel é o que é porque, atrás de cada cuidado, havia um sistema público que não desistiu dele nem por um segundo. Em uma cidade grande e caótica como São Paulo, onde a pressa parece engolir os detalhes da vida cotidiana, morava Henrique, um homem de 42 anos, motorista de aplicativo. Ele sempre foi saudável, trabalhador, daqueles que raramente paravam por causa de algum mal-estar. Mas tudo mudou numa manhã comum, quando, no meio de uma corrida, sentiu uma dor aguda no peito, que irradiava para o braço esquerdo, acompanhada de suor frio e falta de ar. O passageiro, assustado, ligou imediatamente para o SAMU. Em menos de 10 minutos, uma ambulância equipada chegou ao local. Os paramédicos rapidamente avaliaram Henrique e, com base nos sintomas, identificaram que poderia ser um infarto agudo do miocárdio. Tempo, naquele momento, era questão de vida ou morte. Henrique foi levado com urgência a uma unidade de pronto atendimento, UPA, que fazia parte da rede de urgência e emergência do SUS. Lá, foi imediatamente submetido a um eletrocardiograma, que confirmou, ele estava tendo um infarto. A equipe iniciou a administração de medicamentos trombolíticos ainda na sala vermelha, e em menos de 1 hora, ele foi transferido para um hospital público especializado em cardiologia. O protocolo de atendimento rápido, estabelecido pelo SUS em casos de infarto, foi seguido à risca. No hospital, Henrique passou por um cateterismo, procedimento que identificou artérias obstruídas. Um stem foi colocado com sucesso. Toda a operação, desde o resgate até o procedimento hospitalar, foi feita sem custo algum para ele, algo que, em uma rede privada, custaria dezenas de milhares de reais. Após o procedimento, Henrique ficou internado na unidade de terapia intensiva, UTI, por 48 horas, sob monitoramento constante. Ele não entendia como o SUS, muitas vezes criticado nas redes sociais e em conversas de bar, podia oferecer uma estrutura tão eficiente e rápida. Os médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas o tratavam com um cuidado que ia além da técnica. Havia ali um acolhimento humano, uma dedicação que não cabia em protocolos. Henrique começou a se recuperar, mas foi avisado de que sua vida teria que mudar. Alimentação, rotina de trabalho, níveis de estresse, tudo precisaria ser revisto. E mais uma vez, o SUS não o deixaria sozinho. Ao receber alta, Henrique foi encaminhado para um programa de reabilitação cardíaca oferecido em uma unidade de saúde próxima à sua casa. Esse programa incluía acompanhamento com cardiologista, nutricionista, psicólogo e sessões regulares de fisioterapia cardiovascular. Todas as consultas, exames de controle e medicamentos foram oferecidos gratuitamente. Além disso, ele participou de oficinas sobre saúde do coração, onde aprendeu a reconhecer os sinais de alerta, controlar a pressão arterial, lidar com a ansiedade e, principalmente, entender o valor da prevenção. Henrique também começou a frequentar grupos de apoio para pacientes cardíacos,
onde trocava experiências e ganhava força para continuar se cuidando. A esposa de Henrique, Luciana, que sempre teve medo de hospitais, passou a acompanhá-lo nas consultas e acabou também realizando exames de rotina, algo que nunca tinha feito antes. Descobriu, inclusive, que estava com pré-diabetes e começou um acompanhamento próprio. O que parecia ser apenas uma tragédia evitada se transformou numa revolução silenciosa dentro daquela família. O cuidado com a saúde passou a fazer parte do cotidiano. A alimentação mudou, o sedentarismo foi combatido e o diálogo sobre emoções, que antes era raro, passou a ser incentivado. Tudo isso com base nas orientações e apoio dos profissionais da rede pública, que sabiam que cuidar da saúde não é apenas tratar doenças, mas transformar estilos de vida. Hoje, 2 anos depois do infarto, Henrique continua dirigindo, mas em ritmo mais calmo. Divide sua rotina entre o trabalho, as caminhadas matinais, as consultas regulares e a vontade de viver melhor. Ele se tornou uma espécie de defensor do SUS entre os passageiros. Conta sua história, desmistifica boatos e explica como um sistema público, universal e gratuito salvou sua vida e transformou sua família. O infarto que poderia tê-lo levado foi, paradoxalmente, o ponto de virada. E o SUS, tantas vezes atacado injustamente, mostrou que, mesmo diante dos desafios e limitações, cumpre sua missão de forma grandiosa: salvar vidas, com humanidade, com eficiência e, sobretudo, com dignidade. Em uma pequena cidade no interior do Nordeste, onde o sol castigava os telhados de barro e a poeira parecia eterna, vivia Dona Elza, uma senhora de 68 anos, viúva, aposentada, mãe de 3 filhos já crescidos e avó de 4 netos. Dona Elza era daquelas mulheres fortes, acostumadas com a vida dura do sertão, que raramente reclamavam de dor ou de cansaço. Mas há meses vinha sentindo uma queimação no estômago, enjoo constante e uma sensação de fraqueza que a fazia perder o apetite. No começo, achou que era só coisa da idade. Mas a dor persistia e, com o tempo, vieram os vômitos frequentes e uma perda de peso rápida que assustou até os vizinhos. Incentivada pela filha, procurou o posto de saúde do bairro. E ali começava uma batalha silenciosa, mas também um exemplo poderoso da força do SUS. Ao ser atendida pelo clínico geral da unidade básica, Dona Elza foi imediatamente encaminhada para uma endoscopia, exame que não era feito na cidade, mas sim em um centro de referência a 120 quilômetros dali. O agendamento foi feito através da Central de Regulação do SUS, e no dia marcado, uma van da prefeitura em parceria com o sistema de transporte sanitário levou Dona Elza e outros pacientes até o local. O exame detectou uma lesão suspeita no estômago. Em menos de uma semana, ela passou por uma biópsia e, dias depois, recebeu o diagnóstico: câncer gástrico em estágio inicial. Apesar do susto, a detecção precoce significava uma chance real de cura. E foi o SUS, com seus protocolos de rastreamento e encaminhamento, que permitiu essa descoberta antes que fosse tarde demais. Dona Elza foi incluída imediatamente no programa de atenção oncológica do SUS. Em poucos dias, passou por tomografias, exames de sangue, avaliações com equipe multidisciplinar e recebeu um encaminhamento para uma cirurgia oncológica em um hospital público de referência. Ela foi recebida por uma equipe de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e psicólogos. Tudo foi explicado com calma, de forma humana, respeitosa e clara. A cirurgia foi realizada com sucesso. Parte do estômago foi retirada, e Dona Elza ficou internada por mais uma semana, sob vigilância constante. A alimentação precisou mudar, os hábitos também, mas ela nunca esteve sozinha. Durante toda a internação, recebeu acompanhamento nutricional, visitas diárias de assistentes sociais e cuidados que iam além do físico eram cuidados de alma. Após a cirurgia, começou a segunda etapa do tratamento, sessões de quimioterapia. E foi aí que Dona Elza conheceu o Centro de Alta Complexidade em Oncologia, CACON, da região. Um lugar onde, apesar do cenário que muitos imaginam de caos e abandono, ela encontrou acolhimento, estrutura e esperança. As sessões eram duras, os efeitos colaterais pesados, mas a equipe estava sempre por perto. Enfermeiras que sabiam chamar cada paciente pelo nome, médicos que explicavam cada reação com paciência e carinho, nutricionistas que adaptavam cardápios acessíveis à sua realidade e psicólogos que ofereciam suporte não só a ela, mas também à família. E tudo isso sem custo, sem burocracia exaustiva, sem distinção de classe ou cor, apenas o cuidado que todo ser humano merece.
Durante o tratamento, a própria comunidade de Dona Elza se envolveu. A agente comunitária de saúde da sua rua passou a visitá-la com frequência, levava os medicamentos, acompanhava a pressão, media a glicose e garantia que ela estivesse comparecendo a todas as consultas. O neto mais velho, inspirado pela força da avó, começou a estudar enfermagem. As vizinhas ajudavam nos cuidados em casa, e a igreja do bairro organizava mutirões para levar os pacientes de câncer até o hospital quando o transporte do município não estava disponível. O que começou como uma batalha individual se transformou em uma corrente de solidariedade, um reflexo direto do impacto que o sustém não apenas no paciente, mas em todo o tecido social ao redor dele. Um ano depois do diagnóstico, Dona Elza voltou a caminhar pelas ruas da cidade com seu vestido florido e seu sorriso sereno. Estava mais magra, sim, e ainda fazia revisões periódicas, mas já havia terminado o tratamento. O câncer havia regredido e os médicos estavam otimistas. Ela voltou a cozinhar seus pratos favoritos, a contar histórias para os netos e a frequentar a feira nas manhãs de sábado. Quando alguém perguntava como ela tinha conseguido passar por tudo, respondia com firmeza: foi Deus, minha família e o SUS. A história de Dona Elza é mais do que um testemunho de superação, é um retrato da saúde pública que funciona. Porque o SUS não é apenas um sistema. É uma promessa, a de que todo brasileiro, seja qual for sua origem, tenha o direito de viver, lutar e vencer.